Ronei, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente. Oi, Muriel, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra receber aqui, né, estar na CNN com Daniel Richtner. Eu acho que a gente tem um dia muito importante para a gente conversar, né, são 30 anos aí dessa lei de concessão. Passou rápido, muita coisa foi feita e eu acho que tem ainda bastante coisa para a gente aprimorar nos próximos anos. Eu acho que estamos no bom caminho e vamos aí continuar aí com bastante coisa pela frente. Vamos olhar e falar bastante desse cenário lá para frente. Daniel, muito bem-vindo. Boa tarde para você. Gostei de te ver aí nesse estúdio também aí da CNN Brasil. Quero começar com você. Pode fazer a primeira pergunta, já que você traz o nosso convidado para cá. Bom, Muriel, obrigado. Boa tarde para você. Você vê que a gente está estreando aqui no Achei CNN chiquérrimo. Money esse visual, o cenário aqui da Esplanada dos Ministérios. Não é todo dia que a gente consegue juntar aqui, combinar no CNN Money com esse cenário, mas convidado aqui especial no CNN Money a gente traz aqui para o estúdio. Conversando com o Ronei Glanzman, que é CEO do Movinfra, o Movinfra reúne 6 grandes empresas privadas com capital aberto na área de infraestrutura, que atuam muito nas concessões de infraestrutura. Acho que um ponto importante ali para a gente começar é fazer referência à entrevista que nós tivemos na terça-feira aqui do deputado Arnaldo Jardim, que é justamente o relator, Muriel, desse projeto que você citou, de modernização da lei de concessões, que hoje completa 30 anos. O que ele deixou claro aqui é que ele vai fazer algumas mudanças, antecipou uma delas que é introduzir prazos, por exemplo, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro das concessões. E é com isso que eu começo para o Ronei. Isso é uma necessidade do ponto de vista das empresas, ter prazos bem delimitados para os reequilíbrios econômico-financeiros das concessões, e em que medida isso não pode acabar se transformando ali em algo que as empresas vão acabar recorrendo sempre. Tudo bem, os contratos são vivos, é importante, mas muitas vezes também acaba gerando uma sensação nos usuários de que as empresas não conseguem cumprir as exigências contratuais e aí acabam indo para um reequilíbrio econômico-financeiro que não beneficia os usuários em última instância, Rony. É verdade, Daniel. Acho que você traz um ponto aí super relevante. É importante primeiro a gente começar falando que é uma lei que está fazendo 30 anos, ela é de 13 de fevereiro de 1995 e é uma lei muito boa, né? Uma lei que pegou realmente no Brasil. Veja quanta coisa aconteceu desde então nos projetos de concessão no governo federal. Muita coisa, não só no governo federal, mas também em governos estaduais e municipais. Muita coisa foi feita. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, né? Você teve coisa de telecom também acontecendo, na parte do setor elétrico. Então, de fato, é uma lei que gerou muitos benefícios aí para toda a sociedade brasileira e, obviamente, ela precisa ser revista mais por uma questão mesmo de o tempo passou, né? Muita coisa nova aconteceu, desde lá, coisas que eram impensáveis lá nos idos de 1995, agora é necessário. A gente tem aí várias rodadas de concessão que já foram realizadas, muitos investimentos já foram feitos e agora a gente tem condição de avaliar melhor, né, aquilo que foi pensado lá em 1995, a gente tem condição de pensar melhor e ver o que está funcionando. Um dos pontos você trouxe muito bem colocado aqui, a questão dos reequilíbrios econômicos financeiros. São contratos de longo prazo, a gente sabe que o mundo é muito dinâmico, né, a economia é muito dinâmica, o país muda, as tecnologias mudam, tudo isso acaba afetando os contratos de concessão, né? E é necessário, obviamente, as agências reguladoras, os concessionários, eles estão o tempo inteiro ali discutindo esses temas de reequilíbrios. A gente passou por pandemia aqui, né, no mundo, no Brasil e no mundo. A gente passa agora por intempéries climáticas, como a gente viu acontecer lá em Porto Alegre. Então, tudo isso torna necessário a gente discutir a questão dos reequilíbrios. O grande ponto do reequilíbrio é a questão do prazo que esses processos, o tempo que esses processos levam para serem concluídos dentro das agências reguladoras, dos poderes concedentes. Para a concessionária, é muito importante que haja uma certa previsibilidade nisso, uma certa celeridade nisso, porque de nada adianta ter direito a um reequilíbrio, né? Isso está lá dentro do contrato, previsto, enquadrado e etc., mas se esse reequilíbrio às vezes demora 3, 4, 5, às vezes, 7 anos, para ele poder, de fato, gerar o efeito no caixa da concessionária, que é, de fato, o que interessa, né? A maneira como esse reequilíbrio ele vai ser
executados, seja por aumento de prazo da concessão, seja por algum ajuste na parte tarifária, seja por uma dilação uma postergação de investimento ou antecipação de investimento, depende. Então, tudo isso é importante, essa nova lei, olhando para o futuro, olhando para os próximos 30 anos, que ela coloque balizas. É claro que eu acho que a ideia do deputado Arnaldo e a ideia dessa relatoria não é engessar isso, né? Mas sim dar determinadas balizas e trazer segurança jurídica para esse processo, de modo que o concessionário, ao entrar num processo, ao assumir aquele risco de ter essa concessão por 30 anos, ele sabe que, quando acontecer eventos ali não previstos no contrato, riscos alocados ao poder concedente, aos governos, né? Que isso tenha um mecanismo previsível para poder atingir lá, de fato, a conta do concessionário, que é isso o que interessa. Eu acho que isso vale para os dois lados, tá, Daniel e Muriel? Acho que vale também para o lado do concessionário, porque está previsto na lei balizas também para que se coíba os pedidos espúrios, assim, né, de reequilíbrio de concessão, que muitas vezes acontecem, pequenos pedidos que não procedem. Isso também procura endereçar nessa nova lei. Ou seja, acho que a palavra de ordem aqui é maturidade para os dois lados, maturidade tanto para o lado do poder concedente, quanto também para o lado dos concessionários, para que a gente possa ter uma relação de longo prazo, de 20, de 25, 30 anos, mas que seja uma relação equilibrada e a gente consiga continuar com essa carteira aí tão empolgante de projetos que a gente tem na infraestrutura do nosso país. Ronei, eu fico curiosa para entender por que, pelo que a gente está acompanhando, as discussões para uma modernização acontecem mais recentemente, mais próximos aí de completar realmente 30 anos, porque, como você mesmo disse, a gente está diante de um cenário que o mundo muda, a gente teve pandemia lá em 2020, 2021, e aí, ao mesmo tempo, tem esse processo de reequilíbrio de contratos, tem a questão para regras de despesas extras também, que é um ponto que vocês também devem fazer alguma alteração. Queria te ouvir com relação a isso, do porquê, então, demorou tanto tempo para começar a fazer alguma modernização, levando em consideração esse cenário de mudanças mundiais mesmo. Pois é, Muriel, mexer numa lei é sempre complexo, né? Não é simples. O ideal, inclusive, é que as leis realmente elas sejam longas, né? Que elas perdurem por mais tempo. O que vem acontecendo na última década, especialmente, o governo federal e também os governos estaduais e municipais, o Brasil como um todo vem avançando muito nessa agenda das concessões. A gente tinha uma discussão lá no passado com relação a capital privado versus capital público, o que é melhor, e a gente acabou, né, chegando à conclusão, obviamente, que não é um ou outro, é um e outro, né? O Brasil tem tanta necessidade de infraestrutura que a gente precisa aliar capital privado com capital público e isso transformando em infraestrutura, fazendo o Brasil se movimentar em todos os aspectos. Agora, o ponto central é que tudo isso boa parte disso que vai acabar virando texto de lei agora, né, com 30 anos de lei de concessão, isso já vem sendo praticado, né? Já vem sendo praticado pelas agências reguladoras, já vem sendo praticado mediante resoluções, portarias, alguns decretos, alguma jurisprudência, né? A lei que tem 30 anos, ela tem essa vantagem. É uma lei que criou jurisprudência, né, ao longo dessas 3 décadas que ela existe. E isso dá muita robustez, isso dá muita segurança jurídica para todos esses aspectos. O próximo passo agora é exatamente pegar essas práticas que já estão consolidadas, são práticas que já acontecem, e a gente dá aí um arcabouço legal para elas, né? Colocar isso em texto de lei para que a gente tenha, de fato, uma segurança jurídica na sua plenitude, né? Agora, boa parte desses aspectos já vem acontecendo. Veja, por exemplo, nós tivemos agora, ano passado, a tragédia no Rio Grande do Sul, com Porto Alegre. Vimos, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre submerso, né, durante vários dias, meses submersos ali. E ali foi necessário falar, por exemplo, de reequilíbrio cautelar ou procedimento cautelar dentro de um processo de reequilíbrio. Ora, não dava para esperar rodar um processo de governança todo, completo, de reequilíbrio econômico-financeiro, com o aeroporto precisando urgentemente retomar suas atividades. Então, ali foi necessário, né, a agência reguladora, no caso ali foi a ANAC, mas, enfim, o poder público como um todo, o Ministério de Portos e Aeroportos, o Tribunal de Contas da União, acabou indo pelo caminho de dar cautelarmente, ou seja, preliminarmente já dar o reequilíbrio
para que a concessionária possa agora continuar as suas atividades e colocar o aeroporto para funcionar novamente. É exatamente isso que a gente discute agora, mas agora afetando o aspecto legal, que aí sim é a essência da segurança jurídica que a gente tanto fala. Rony, ontem uma declaração do presidente Lula deixou muito em evidência a questão do licenciamento ambiental. Obviamente, ele se referia à exploração de petróleo ali na margem equatorial, mas as críticas ao IBAMA e aos órgãos ambientais também é recorrentemente feita por outros investidores na área de infraestrutura. Eu me lembro ali nos idos de 2007, 2008, que na construção do arco metropolitano do Rio de Janeiro, Muriel ainda não era nascida, teve ali uma paralisação da obra, a obra foi embargada pelo IBAMA porque estava sendo afetada ali, havia o risco de extinção de uma perereca, que aí assim, precisou parar a obra, o IBAMA não permitiu a continuidade. Como que os investidores na área de infraestrutura estão percebendo o trabalho do IBAMA? Existe essa mesma queixa que foi relatada pelo presidente Lula? Existe também um projeto tramitando no Senado de modernização de lei geral do licenciamento ambiental, que muitos ambientalistas dizem que está no pacote da destruição. É como os ambientalistas se referem a esse projeto e alguns outros. Como que vocês veem ali licenciamento ambiental e a possibilidade de uma lei regulando esse tema? Pois é, Daniel, esse é um ponto super relevante para o setor, né? O Movinfra e todas as suas associados, como você colocou, são 6 associados. A gente está bastante de olho nesse tema e eu acho que a gente precisa tirar um pouco da fumaça. Tem muitas vezes fumaça nisso aí, a gente precisa de fato ir no que de fato é a essência da coisa. Veja o caso das associadas do Movinfra. Nós temos empresas, são 6 dos maiores operadores de infraestrutura logística do país, né? Todos listados em bolsa, com altíssimo nível de governança corporativo, novo mercado da B3 e com compromissos ambientais assumidos de maneira firme, de maneira consolidada. As empresas têm a bandeira e a agenda ambiental no seu dia a dia, nas suas práticas. Isso está implantado e isso está acontecendo dia após dia dentro de cada uma dessas empresas que está ali fazendo obras, fazendo operações no mercado da infraestrutura. Então, sim, é notável que essas empresas já trabalham, já atuam dessa maneira por uma bandeira própria, por um ideal e por uma responsabilidade própria, né? E essas empresas que estão nesse nível, muitas vezes elas encontram aí certas dificuldades operacionais, muitas vezes, na hora de um licenciamento, né? O licenciamento ambiental no Brasil, acho que ele precisa de uma consolidação. Ele tem ali as suas diversas instâncias, né? Tem coisa no âmbito federal, tem algumas coisas no âmbito estadual, tem coisas até no âmbito municipal também. E acaba cada órgão desse, muitas vezes, tem suas interpretações, às vezes não tem o contexto lá de toda aquela obra, às vezes não tem a noção da relevância daquela obra, muitas vezes para a descarbonização, muitas vezes para a sustentabilidade, né? Então, tudo isso é exatamente esse projeto de lei, né? Que é essa lei geral aí do licenciamento ambiental, ele pode ajudar a organizar isso daí. Como isso está disperso em entes federais, federal, estadual e municipal, eu acho que isso pode contribuir, esse projeto pode contribuir bastante. Você está dizendo de outra forma que o IBAMA tem lenga-lenga ou não é isso? Não, eu acho que existem procedimentos, assim, tem formas de abordar essa questão, mas muitas vezes a problemática ela é maior do que isso, né? Não é só a questão do licenciamento ambiental. Muitas vezes aquela obra de infraestrutura, ela está ali a favor do meio ambiente, né? Ela vai descarbonizar, ela vai tirar, por exemplo, caminhões das estradas e vai transformar isso num transporte ferroviário ou num transporte hidroviário, né? Ela vai otimizar, muitas vezes vai trazer segurança viária numa rodovia, né, o que ajuda bastante na parte A gente tem que lembrar que sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Sustentabilidade também tem as questões sociais, o compromisso com os seres humanos, com a segurança das pessoas, com o bem-estar das pessoas. Então, eu acho que tem uma discussão maior nisso. É claro que no dia a dia isso acaba virando um processo, isso acaba virando uma certa burocracia, porque na prática, né, você tem um meio burocrático ali para fazer isso acontecer, e aí, de fato, no dia a dia a gente acaba esbarrando, né, nessas burocracias e nesses entraves. Mas é importante a gente limpar essa discussão e a gente ver realmente, olha, isso aqui é uma infraestrutura que ela está vindo a favor do meio ambiente.
Ela está vindo contribuir para o meio ambiente. Às vezes, um aumento de uma duplicação de uma rodovia ou uma terceira faixa numa rodovia, que é uma área que já é antropizada, uma área que já está ali, que já foi no passado um acostamento, não é uma área que vai ser desmatada. Então, é uma simples intervenção que vai ganhar em termos de segurança viária, que vai ganhar muitas vezes em termos de troca de modal, um modal rodoviário, por exemplo, que acaba queimando mais diesel do que o modal ferroviário, do que o modal hidroviário. Então, eu acho que é uma discussão que demanda maturidade, demanda mais clareza nas ideias e, de fato, tem esse projeto de lei em discussão no Congresso Nacional. A gente acha que tem condição, né? Isso todo mundo assentando as ideias e olhando essa floresta como um todo, ao invés de olhar simplesmente árvore por árvore, mas olhando essa noção de floresta como um todo, eu acho que a gente tem condição de avançar bastante nessa pauta. Muito bem. Ronei Glanzmann, CEO da Move Infra, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença, por ter vindo até nós conversar aí direto do estúdio de Brasília, e obrigada mais uma vez ao Daniel Hittner também. Obrigada, Ronei. Obrigado.